O declínio próspero, princípios e políticas. Parte 2. Princípios dos sistemas. Capítulo 6. A riqueza verdadeira e o valor dos recursos da economia. A verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é construída pelas coisas necessárias para a vida, como a comida, a água, a moradia, a roupa, os bens e os serviços fornecidos pelas florestas, a pesca, a terra, os combustíveis, os minerais, as construções, as obras de infraestrutura, a arte, a música e a informação de boa qualidade. O dinheiro em si não é riqueza. O dinheiro é apenas um meio físico que facilita as trocas entre pessoas que compram a riqueza verdadeira. Se o dinheiro mede o que as pessoas estão dispostas a pagar por produtos e serviços, por outro lado, a energia mede a riqueza verdadeira, riqueza real, que é o fruto do trabalho realizado pelos ecossistemas, mais o trabalho humano. A figura 6.1 mostra o diagrama do subsistema econômico operando dentro da estrutura hierárquica da energia da Terra. As linhas pontilhadas indicam a circulação de dinheiro. A janela mostra o espaço humano onde circula o dinheiro. A zona de operação do dinheiro. A cadeia de transformação de energia no planeta começa com as entradas de energia à esquerda, cujas transformações nos conduzem até as pessoas e informações que aparecem à direita. O dinheiro circula na escala intermédia, entre os seres humanos que atuam na produção, consumo e gestão das atividades coletivas. O fluxo de dinheiro é representado com linhas pontilhadas e escoa na direção oposta ao fluxo dos bens e serviços que são adquiridos. Embora a verdadeira riqueza da economia mundial não seja o dinheiro, a fácil circulação do dinheiro ajuda a maximizar o desempenho comercial, acelerando processos que ocorrem na escala intermédia, todo tipo de atividade humana, do sistema global. A circulação de dinheiro não ocorre diretamente nos ecossistemas, onde se realiza grande parte da produção de riqueza verdadeira. Grande parte da informação do planeta, incluindo a informação genética e o conhecimento cultural obtido pela sociedade, opera e circula sem envolver dinheiro, apesar das tentativas recentes de controlar e lucrar com as informações por meio de patentes e direitos autorais. Por exemplo, a biodiversidade, a opinião pública, os nascimentos e a educação familiar são parte da produção de riqueza real, mas não são controladas diretamente pelos mercados. Outro exemplo, os grandes ciclos biogeoquímicos da Terra, que formam montanhas e novos espaços terrestres, também ficam fora do controle do mercado. A riqueza global. A figura 6.2 mostra o diagrama do fluxo global do dinheiro e as fontes de riqueza real, fluxos de energia e de reservas ambientais. O índice de energia-dinheiro foi definido para indicar o poder de compra de riqueza verdadeira, energia, do dinheiro, com valores do mundo inteiro. O índice de energia-dinheiro. A circulação de dinheiro nas atividades de produção é denominada como Produto Interno Bruto, PIB, e se costuma expressar em dólares por ano. Os recursos usados para produzir a riqueza podem ser avaliados em termos de energia. O quociente obtido ao dividir o uso de energia global pela circulação global de dinheiro, a energia por unidade de dinheiro, mede o poder médio de compra do dinheiro do mundo. Abaixo segue o mapa da riqueza com o PIB distribuído à população em 2013. Observe que em 1997, do total de energia utilizada, 7,75, um terço da energia usada provinha de recursos renováveis, 1,91, e 2/3 de recursos não renováveis, 5,3. Sem recursos não renováveis, e se o dinheiro circulante não mudasse, a capacidade de compra de riqueza real do dinheiro cairia pela metade.
Uma vez que o dinheiro é pago apenas para as pessoas, a relação energia-dinheiro mede a riqueza verdadeira trocada por serviços humanos. Os índices de energia-dinheiro de vários países são representados na tabela 6.1. Eles foram calculados dividindo-se o uso anual de energia em um país por seu produto interno bruto, PIB, em dólares internacionais. A circulação anual de dinheiro de cada país foi convertida a dólares dos Estados Unidos, de acordo com a taxa de câmbio vigente. Emergia do padrão de vida. Se a emergia mede a riqueza real, um bom indicador de qualidade de vida é a taxa de emergia usada por pessoa. Esse valor se obtém dividindo o orçamento anual de um país em emergia pela sua população. Esse índice inclui a riqueza real que a população rural retira diretamente do ambiente sem gastar dinheiro, algo que o índice de custo de vida baseado no valor monetário do custo de vida não consegue fazer. Emergia e riqueza. No caso de um país, a riqueza real, fluxo de energia anual, é comprada com o dinheiro em circulação, PIB ou Produto Interno Bruto anual. Se dividirmos a energia pelo dinheiro, se obtém a taxa para o país neste ano. Essa taxa varia anualmente e mostra uma queda com o tempo, um sinal de perda do valor da moeda. Como a metodologia emergética é usada para analisar os sistemas ecológico-econômicos de todos os países do mundo, o valor do PIB anual na sua moeda local é convertido em seu equivalente em dólares norte-americanos, USD. Em cada espaço-tempo, país e ano, uma quantidade específica de energia é mobilizada por $1 de produto interno bruto. Essa taxa unitária é denominada energia por dólar, em calorias solares por dólar. Após a avaliação do fluxo ou do estoque de energia de algo, essa energia pode ser dividida pela razão energia-dólar, para mostrar o valor de sua contribuição em termos de dólares equivalentes, em dólares. Muitas vezes, na última coluna na tabela de cálculos de energia, se mostram os valores dos fluxos de energia em termos de em dólares. Se em uma nação a agricultura contribui com 20% do PIB, a contribuição da energia da agricultura no balanço energético é maior que 20, pois o valor em energia da agricultura é maior do que o valor monetário do produto agrícola. Os dólares pagos pelos produtos agrícolas correspondem apenas aos valores dos insumos industriais e dos serviços humanos, mas não se consideram as contribuições à natureza. A interface natureza-economia. A figura 6.3 mostra a interface entre o meio ambiente e a economia, mostrando contribuições locais livres vindas da esquerda e as entradas inputs de recursos e serviços humanos adquiridos da economia, vindo da direita. A linha pontilhada significa fluxo de dinheiro. O uso econômico da natureza começa quando os humanos iniciam a extensão e o processamento dos produtos e serviços do meio ambiente, agricultura, silvicultura, pesca e visitas de turistas a parques. Os produtos e serviços do meio ambiente fluem em direção ao sistema econômico urbano, onde circula o dinheiro. Um grupo humano atua no espaço da natureza, onde colhe, processa e transporta o produto para o mercado, à direita no diagrama, recebendo dinheiro em troca. O dinheiro pago retorna às pessoas na economia que fornece os insumos necessários. Nenhum dinheiro é destinado ao ambiente em troca do seu importante trabalho ecossistêmico. Interface ambiental econômica. H. Você vale seu peso em ouro. Sério?
Verdade. É só olhar a conta. Geralmente, o dinheiro pago pelos produtos ambientais não leva em conta o trabalho da natureza que gera a riqueza real. O valor monetário oferecido pelos comerciantes pelos recursos ambientais é muito baixo. Geralmente, o valor oferecido é inversamente proporcional ao trabalho da natureza. Quando os ecossistemas estão em boas condições, seus produtos, peixes, madeiras, solos férteis, caça, entre outros, são abundantes e sustentáveis, mas os preços oferecidos no mercado são muito baixos. De acordo com o mercado, quando os produtos são abundantes, o preço pago por eles deve ser baixo. Assim, os preços de mercado correspondem ao verdadeiro valor de um recurso do meio ambiente. Em uma situação de riquezas reais abundantes, o padrão de vida é alto e a população humana tende a crescer. Mais tarde, quando se estabelece uma extração e vendas excessivas, ocorre a escassez de recursos. Os custos de produção aumentam e o mercado passa a oferecer preços altos pelos produtos escassos, o que induz a extração predatória, que coloca em risco a preservação das espécies. Nessas condições, a riqueza verdadeira que chega às pessoas é menor, e elas devem pagar um valor alto por ela. A conclusão é significativa. Os preços de mercado não podem ser usados para avaliar a contribuição da natureza na produção da riqueza verdadeira de uma economia. Em outras palavras, os critérios de valoração da economia de mercado não podem ser usados para avaliar recursos e impactos ambientais, ou medidas planejadas para ajudar o meio ambiente, porque ela somente considera parte do trabalho humano, que recebe dinheiro em troca. Os esforços de colocar um preço de mercado nos recursos da natureza não dizem muito a respeito do valor da riqueza real. Contudo, o valor da energia desses recursos expressos em dólares fornece o valor do trabalho da natureza e dos seres humanos agregado no recurso. A figura 6.4 mostra o diagrama das fontes de energia no intercâmbio econômico. Detalhes do uso econômico de um recurso local e intercâmbio em uma aquisição econômica. Os insumos, inputs, utilizados no aproveitamento econômico. Voltando à figura 6.3, se observam dois tipos de contribuições no sistema. Entradas ambientais, consideradas gratuitas, sem custo. Entradas da economia, retroalimentação ou feedback, que inclui serviços humanos, alimentos, combustíveis, energia elétrica e materiais diversos. A linha pontilhada representa o dinheiro proveniente das vendas dos produtos que permitem pagar os humanos pelos seus serviços. Contudo, os insumos vindos da economia à direita também procedem do meio ambiente, porém de outros lugares, antes de serem incorporados à economia. Como explicado antes, toda a riqueza real provém de algum sistema ambiental, porém, quando processada pelo homem, deixa de ser gratuita. Existem dois tipos de insumos adquiridos: as mercadorias, gasolina, energia elétrica, materiais, e os serviços humanos, trabalho braçal e especializado. O dinheiro vai apenas para os serviços humanos, serviços de companhias petrolíferas, mineradoras, de energia elétrica, de processamento de alimentos, entre outras. Por exemplo, com o dinheiro que se paga por 1 litro de petróleo, se paga o salário dos trabalhadores dos poços de petróleo, daqueles que manufaturam equipamentos de extração e refino e dos que fornecem os serviços financeiros. Porém, nenhum dinheiro é destinado à natureza pela parte mais valiosa do recurso, a energia química do petróleo. Índice de intercâmbio de energia, EIR. Como mostra a figura 6.4b, os produtos são vendidos em troca de dinheiro. Ambos os fluxos, recursos e dinheiro, podem ser expressos em unidade de energia. A energia da mercadoria
inclui a contribuição dos insumos gratuitos da natureza local e de tudo aquilo que foi adquirido de outro lugar. Figura 6.4a. A emergia do recurso vendido é calculada como a soma das emergias dos insumos, fluxo de entrada vezes transformidade respectiva. Por outro lado, a emergia do dinheiro recebido na venda se obtém dividindo o dinheiro pela razão emergia dinheiro. A emergia do fluxo de dinheiro é a mesma dos serviços que ele pode comprar. Para obter o valor dela, o valor do dinheiro pago se divide pelo índice. O índice de intercâmbio de emergia mede o benefício obtido pelo comprador. Todos os recursos da tabela 6.3 possuem altos índices de troca de emergia, indicando que o comprador recebe muito mais riqueza real, em prejuízo do vendedor. Lucro líquido para compradores de produtos ambientais. Como o dinheiro paga somente uma parte das contribuições sistêmicas utilizadas na produção, figura 6.4a, ele representa apenas parte do valor real do produto. Ao comprar um peixe, pagamos o trabalho do pescador e das pessoas que participam na atividade, produção de iscas, varas, anzóis, manutenção do barco, entre outras. Mas não pagamos o trabalho que os ecossistemas no oceano realizam para manter os cardumes onde se captura o peixe, nem o trabalho dos ecossistemas no passado remoto que gerou a energia fóssil consumida no motor do barco. ER de produtos rurais colocados no mercado. A tabela 6.3 mostra a comparação do valor das contribuições ambientais com seus valores de mercado e emergia. ER mostra quem recebe o saldo emergético. A tabela 6.3 permite avaliar a quem beneficia o intercâmbio pelo índice de troca de energia. Uma vez que os compradores recebem as contribuições gratuitas da natureza, somadas ao dinheiro investido em trabalho humano, eles recebem mais riquezas do que pagam em dinheiro. Em outras palavras, há um grande lucro líquido para o comprador. As fontes primárias e o rendimento líquido de energia. A figura 6.5 mostra o diagrama da interface entre o meio ambiente e a economia, mostrando o índice de saldo emergético, que avalia a contribuição líquida para a economia. Para contribuir para a economia, a energia dos recursos primários deve ser maior que a energia da extração e processamento. O saldo energético deriva do uso de recursos da natureza, tanto renováveis como não renováveis. A proporção de renováveis determina a sustentabilidade do sistema de produção. O saldo de energia de um recurso se obtém ao descontar da energia do produto a energia dos recursos da economia, que foram utilizados para a obtenção do recurso. O petróleo é um produto com alto saldo de energia, e é o seu uso que viabiliza outros setores da economia. Também se usa um índice de rendimento energético, que é a taxa entre a energia do produto e a energia vinda da economia. Viabilidade econômica e o índice de investimento energético. As atividades industriais não têm saldo energético líquido. Elas utilizam saldos líquidos de energia das fontes de energia primária para manufaturar seus produtos. Uma parte dos produtos das atividades industriais é utilizada para extrair e beneficiar recursos da natureza. Observe na figura 6.6 o fluxo dos insumos ambientais gratuitos e o pagamento dos insumos, investimento. O índice de investimento de energia, EIR, é a taxa obtida ao dividir a energia comprada da economia pela energia dos insumos ambientais gratuitos.
Este índice avalia a intensidade da contribuição da economia em uma área produtiva. O índice médio de investimento de energia nos Estados Unidos é de 7:1, enquanto em áreas menos desenvolvidas a proporção pode ser 1:1 ou menos. As áreas urbanas apresentam índices maiores, o que significa que impactam o ambiente com maior intensidade. Quanto maior a riqueza real gratuita fornecida pelo meio ambiente em relação à riqueza adquirida da economia, maior o benefício, pois os preços do produto serão menores e terá condições de competir com a economia global, se não houver impedimentos alfandegários. Uma fábrica de papel com uma fonte de água limpa e brejas e várzea que cuide dos efluentes tem menos despesas, pois dispõe de serviços gratuitos do meio ambiente. Ela tem um índice de investimento em energia baixo e seus produtos têm preços baixos. Um negócio concorrente que precisa comprar e transportar água, operar um sistema de tratamento de águas residuais, que exige instalações caras, compra mais da economia e recebe menos do ambiente local. Ele tem uma taxa de investimento de energia maior e seus preços são menos competitivos. O índice de investimento é útil para avaliar empreendimentos residenciais e o suporte estético recreativo oferecido pelo meio ambiente. As unidades de um condomínio rodeado de áreas verdes podem ser vendidas por um preço alto, gerando grande lucro. As áreas verdes oferecem sombra, áreas de lazer para as crianças e os adultos. Mais tarde, se o espaço for lotado e sua área pavimentada para estacionamentos e não houver nenhuma área verde, os apartamentos serão vendidos por menos e os serviços antes oferecidos pela natureza terão que ser comprados, reforçando a produção ambiental. Querem acabar com as florestas nativas que ainda restam. Temos uma ideia do valor do preço do petróleo, da madeira e dos minerais, mas não do valor da beleza e da biodiversidade. Precisamos colocar os preços no que não tem preço. Concordo, mas vamos descobrir que nossas matas valem tanto que ninguém poderá pagar isso. A obtenção de recursos da natureza não será possível se os ecossistemas não recebem apoio da sociedade para manter vigoroso. Esse é o princípio já citado do reforço para obter o desempenho máximo. O capital natural, os estoques dos recursos bióticos, é indispensável para a manutenção da produtividade ou fertilidade natural dos ecossistemas. A colheita diminui sem o esforço proveniente do capital natural. Por exemplo, cortar uma árvore de uma floresta sem gerar nem plantar mudas retarda a recuperação. Os mercados econômicos aceleram a degradação porque a escassez de um recurso aumenta seu preço. E isso incentiva a extração do que resta até acabar o recurso. A pesca de profundidade no Atlântico Norte fracassou pela exploração desmedida. As espécies valiosas, bacalhau e arenque, foram substituídas por peixes menos atrativos, como o cação. Assim, para ser sustentável, o uso econômico deve incluir um esforço proveniente da economia principal, para o espaço onde se preservam os recursos naturais. A figura 6.7 mostra o diagrama da interface entre meio ambiente e economia, mostrando o laço do reforço para a sustentabilidade e o fluxo de dinheiro necessário, na linha pontilhada. O esforço requer dinheiro para pagar pelos serviços humanos dedicados a esse objetivo. Por exemplo, a reciclagem de nutrientes, o preparo das mudas e o manejo do solo. Para manter a produção ambiental, devem-se alternar ciclos de crescimento e colheita. Outro exemplo é a rotação de culturas, ajuda a manter a fertilidade do solo. O uso de terras de cultivo deve alternar períodos de crescimento de vegetação nativa para restaurar o solo, sistema de pousio. O corte de árvores em uma floresta deve ser seguido de um reflorestamento adequado. Contudo, quando a competição econômica é intensa, os agricultores são obrigados a omitir o descanso da terra, causando perda de fertilidade natural e da produtividade.
No passado, alguns países ofereciam subsídios para ajudar a agricultura. Essa era uma boa política para manter a qualidade do sistema agrícola, visando o longo prazo com medidas de curto prazo. Um exemplo é a disposição por via aérea de fertilizantes à base de fosfato nas áreas de pasto da Nova Zelândia. As políticas que maximizam o lucro para o usuário são insustentáveis porque esgotam a base de recursos ambientais. Um sistema de produção sustentável não produz tanto lucro a curto prazo, mas usa parte do seu saldo de energia para criar empregos em trabalhos de recuperação e manutenção do meio ambiente. As macroeconomias no pulso global. Vários dos autores citados no capítulo 3 estudaram as causas que geram os ciclos das sociedades humanas. Observam a existência de um processo de acumulação seguido de um pulso de consumo. O modelo de pulso de crescimento coloca de forma dramática como as macroeconomias e os preços dependem dos pulsos acoplados da riqueza verdadeira. Preços e desenvolvimento. A figura 6.8 mostra a simulação como um modelo minimundo. É uma revisão do modelo de duas fontes, recursos renováveis e não renováveis, da figura 5.5. A é o diagrama de sistemas do modelo com índice constante de circulação de dinheiro. P. Resultado da simulação mostrando queda inicial dos preços e posterior aumento. O pulso do crescimento e o declínio dos ativos provocaram mudanças nos preços. Observa-se durante o estágio inicial de crescimento que os preços caem muito e que os ativos, tecnologia e informação, aumentam gradualmente. Figura 6.8b. Isso ocorre apesar da disponibilidade das reservas de recursos ainda se evidenciar um grande declínio. No início, a eficiência aumenta devido ao uso dos recursos não renováveis, que permitem construir ativos que retroalimentam a produção, tal como os autores Simon e Kahn enfatizam. Ao aumentar a produção, os preços diminuem. A produção máxima ocorre quando as reservas de recursos e ativos estão em níveis intermediários. Mais tarde, quando o esgotamento do recurso começa a limitar a produção, os preços sobem e mais energia é necessária para produzir a mesma quantidade de produto, e recebe-se menos energia por dólar. Quando avança o declínio, a produtividade passa seu valor máximo e começa a diminuir. Os preços continuam subindo até o valor máximo e os ativos diminuem. Para alguns, a natureza só tem valor quando é convertida em dinheiro. Escala para o dinheiro. Os sistemas monetários evoluíram nas culturas humanas, e a sobrevivência do intercâmbio monetário indica sua utilidade. Atualmente, muitos acreditam nos mercados livres e nos incentivos econômicos para gerenciar tudo. Mas, se olharmos com cuidado na ampla gama de escalas de espaço e de tempo que existem, é possível perceber que a janela de circulação de dinheiro ocupa apenas posições intermediárias. Como foi descrito por vários autores citados no capítulo 3, as escalas do nosso sistema global estão fora do escopo de controle do mercado. Como a economia de mercado tende a retribuir, reforçar, os indivíduos e as empresas que produzem mais, não consegue gerenciar os setores que não recebem dinheiro ou que não participam do comércio. Esses setores incluem o meio ambiente, capítulos 15 e 16, e a informação, capítulo 17. Dito de outra forma, a gama de transformidades que são possíveis de gerenciar usando a lógica de mercado é muito limitada. Uso apropriado do capitalismo. Muitos autores citados no capítulo 3 preocupam-se com o rol destrutivo dos excessos do capitalismo global. Pode ser visto agora claramente que a política para uma economia vital útil para as pessoas deve auxiliar, e não interferir negativamente
os outros níveis do sistema global de produção da riqueza verdadeira. Maximizar o lucro para uma parte do sistema no curto prazo é uma péssima política, se isso reduz a produtividade e riqueza real de todo o sistema ao longo prazo. O grande capital privado investido na exploração madeireira de florestas preservadas por centenas de anos pode produzir na escala externa e local um lucro monetário conseguido através da rápida extração. Geralmente, depois do esgotamento da área florestal, o capital externo sai do local esgotado para desenvolver outro ataque predatório em outra região. As propriedades vitais da floresta, tais como a diversidade das árvores e da fauna, a capacidade de formação de solo e de infiltração e regulação dos fluxos de água se perdem. Ao se reduzir essas capacidades, a floresta remanescente, que poderia ser aproveitada de forma sustentável com um manejo rotacional das áreas, se não for regenerada, passa a colocar limites importantes na economia local, na perspectiva de longo prazo. O princípio da maximização da potência energética sugere que as políticas que não beneficiam o trabalho útil de todo o sistema são descartadas pela seleção natural. Assim, quando se verifica que a economia é afetada negativamente pelo esgotamento dos estoques de recursos naturais, a política pública que permite a destruição do capital natural será forçada a mudar. Por exemplo, restrições nas operações de pesca. Em uma análise da economia mundial, muitos dos autores descrevem o capitalismo global como um mecanismo de extração insustentável de capital natural de áreas menos desenvolvidas para o benefício das nações desenvolvidas. O capitalismo predominou nos tempos recentes graças a seus laços de reforço, mas o seu papel pode ser menos importante e diferente em tempos de nivelamento e declínio. As pessoas dos países desenvolvidos acreditam que o dinheiro tem o direito de ganhar juros, enquanto que o pagamento de juros depende do crescimento em algum lugar. Mas o poder de compra não pode aumentar se não houver aumento da riqueza verdadeira. Adicionar dinheiro sem crescimento apenas causa inflação, perda do poder aquisitivo do dinheiro. Mesmo que os países desenvolvidos não possuam condições internas para um grande crescimento econômico, seus empreendimentos se expandem onde estão os recursos de riqueza verdadeira, ou seja, nos países menos desenvolvidos que passam a sofrer com exploração e degradação. Quando os recursos extraídos da periferia se tornarem escassos ou caros e o mundo inteiro finalmente se tornar limitado em recursos, o consumo mundial se estabilizará temporariamente e depois passará a diminuir, como se observa nos modelos das figuras 5.5 e 6.8. Com poucos recursos sobrando para serem aproveitados, não poderão ser reembolsados os grandes empréstimos e os juros, e então o capitalismo em grande escala desaparecerá. Os empréstimos e os investimentos passarão a ser restritos a uma escala menor, substituindo estruturas essenciais e desenvolvendo padrões menores para um período de menor uso de energia. Se não forem desenvolvidas políticas adequadas para uma transição suave, a chegada da nova era pode ocorrer no meio de quebras de mercado e crises de todo tipo. Resumo: esclareceu-se a diferença entre dinheiro e riqueza verdadeira. Mostrou-se que a circulação monetária aumenta a capacidade e eficiência dos sistemas onde atua a sociedade humana, mas não mede adequadamente as contribuições do ambiente ou da informação que ocorre nas escalas menores e maiores fora do sistema antrópico. Foi explicado que a riqueza verdadeira pode ser medida em unidades de energia, ou em dólar energéticos, e pode ser relacionada ao poder de compra do dinheiro usando a razão, energia-dinheiro. O valor dos recursos expressados em dólares energéticos permitem evidenciar que uma parte do poder de compra do produto econômico bruto está vinculado à riqueza verdadeira, proveniente da natureza. O desenvolvimento econômico mundial acelerado pelo capitalismo global gerou um uso desigual da riqueza verdadeira e grandes diferenças no poder de compra das riquezas verdadeiras nos diferentes países e nas diferentes classes sociais.
O modelo computacional da economia global mostra que os preços dos recursos diminuem com o desenvolvimento tecnológico, até o ponto no qual não há energia fóssil para apoiar o desenvolvimento. Nesse ponto, a diminuição do estoque da riqueza verdadeira gera um aumento dos preços nos patamares anteriores ao desenvolvimento industrial e reduz o poder e a escala do capitalismo. O dinheiro é pago apenas aos seres humanos pelos insumos de trabalho e serviços, mas não à natureza. O uso da contabilidade energética permite valorar as contribuições do meio ambiente e da economia em uma base comum. O índice de rendimento de energia se utiliza para determinar o benefício líquido do uso de um recurso. O índice de investimento de energia se utiliza para medir a vantagem econômica de um investimento para usar os recursos do ambiente e para medir seus impactos. Essas análises fornecem uma base para previsões e políticas pensando no desenvolvimento futuro. O reforço econômico do capital natural é necessário para sustentar as contribuições dos sistemas ambientais para a economia.